Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e no meu canal a gente fala de alfabetização. Hoje eu trago para vocês as duas últimas aulas da série Alfabetização em Casa. Pessoal, se a sua criança não está lendo até essa aula, então você não vai dar as atividades que estão aqui. Essas atividades que eu vou propor aqui nas aulas 29 e 30 são atividades para crianças que já estão lendo e escrevendo. Então, se a criança não está lendo, ou porque ela é nova, ou porque ela teve mais dificuldade para aprender a ler, você vai retomar as aulas anteriores. Eu estou trazendo aqui atividades para mais de 2 aulas. Vocês verão que tem muita atividade. Isso é realmente para deixar a criança trabalhando em casa. Mesmo se a escola voltar e você quiser dar alguma atividade extra, se a escola voltar, não precisa mais, é claro. Mas se você quiser dar alguma atividade extra, você pode dar essas aqui. E também você pode guardar para quando a sua criança estiver lendo e escrevendo para aplicar mais posteriormente. Então, vamos dar uma olhadinha no que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Nós vamos trabalhar leitura e escrita em cima de mitos e lendas. Então, eu sempre trago aulas com algumas atividades de conversa, para conversar realmente com a criança, ver o que ela sabe sobre o assunto, e trago um pequeno texto. Depois desse pequeno texto, vocês verão que existem atividades sobre o assunto. Então, aqui nós vamos explorar a capa de um livro, tá? Façam as perguntas, deixa a criança perguntar, deixa a criança explorar. E aqui tem algumas localizações de informação que estão ali na capa. E aí eu trago uma lenda desse livro, tá aqui, ó, toda a lenda, deixa a criança ler, conversa com ela antes de ir para as perguntas, conversa com ela sobre o que ela entendeu, faça primeiro uma compreensão oral, depois deixa a criança vir para cá e você pode ajudar, se necessário, a responder as perguntas. Aqui nós vamos falar sobre a questão da repetição de palavras. Esse texto, vocês verão no futuro, quando vocês lerem, que é um texto muito rico em adjetivos. Então, ele vai falar gato de diferentes maneiras, ele vai falar rato de diferentes maneiras. E isso tudo para evitar a repetição ao longo do texto. E é para trabalhar essa ideia com a criança aqui, ter essa conversa com ela. Também a gente inicia com o uso de pronomes, né? Como a escrita usa pronomes no lugar do nome, para o texto ficar mais bonito, né? Então, logo que a jangada ficou pronta, os dois, quem são os dois? Então, no contexto, quando vocês estão lendo com as crianças, se necessário, volta lá no texto, tá? E veja, lançaram na água, quem é na, o que é na, né? Então, é importante que as crianças comecem a reparar nesse tipo de palavra no texto. Por quê? Porque isso é o que vai fazer que no futuro, elas utilizem esses recursos textuais para deixar o texto mais bonito no próprio texto delas. E aí tem mais perguntas, nós vamos começar a trabalhar ordem alfabética, explica para a criança o que é ordem alfabética, está aqui algumas, para a gente começar. Na minha experiência diz que as crianças gostam demais desse tipo de atividade, não é difícil deles entenderem. E aqui mais uma atividade para entender o que é lenda, porque nós trabalharemos muitos textos, muitos mitos, muitas lendas, então é importante as crianças compreenderem o significado desse texto dentro da cultura, dentro da tradição. E eu começo a propor, desde a aula 1 aqui, a hora da lenda. Então, escolher uma lenda com a criança, escolhe na internet, Curupira, Boitatá, qualquer uma, e lê para a criança. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as lendas do folclore brasileiro. E falando de folclore, a gente também fala de adivinhas. As adivinhas fazem parte do folclore brasileiro. Então, vamos trabalhar adivinhas com as crianças. Façam essas para elas, se necessário, procurem as respostas online que vocês encontrarão. Aqui mais um textinho para entender o que é folclore e assim por diante, gente. Olha, eu vou trabalhando todas as aulas, uma lenda, a interpretação de texto, a questão do uso dos pronomes. Nós vamos falar também de letras maiúsculas e minúsculas, porque nesse momento, quando as crianças já estão lendo e escrevendo, nós podemos avançar para esse tipo de questão. Então, até aqui a gente só trabalhou a construção da leitura e da escrita, né? Realmente aprender a ler e escrever. E agora que eles já sabem, nós podemos trabalhar com outros elementos do texto.
E nós vamos falar um pouquinho quando a letra maiúscula deve ser usada, quando não precisa, questão de o portador de texto, onde que esse tipo de texto na lenda pode ser encontrada, que aqui é para ter a relação entre texto e imagem, qual dessas imagens representam melhor o texto que você acabou de ler. E assim por diante. Vocês verão que existem atividades ainda simples, como, por exemplo, a escrita de palavras, né, para corrigir alguma necessidade, alguma ortografia. Porém, também a gente começa daqui a pouco a trabalhar com textos maiores, que nós vamos trabalhar com a questão do RRR, ensinar para a criança quando que a gente ouve a letra R, quando que nós devemos usar 2 R's ou um R só, tá? Nesse caso aqui. E existirão outras atividades para trabalhar RRR nessa unidade também. E é isso, gente. A aula 3 vai seguir o mesmo esquema, olha, lendas, interpretação, a gente fala de pronome, continua trabalhando escrita, muita leitura, e a mesma coisa vai acontecer aqui na aula 4. Então, é isso, é bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida de como aplicar, escrevam para mim, me mandem mensagem no Face que eu respondo para vocês. Mas eu não vou ficar entrando em detalhe de cada uma dessas questões, porque realmente senão o vídeo vai durar 1 hora, né? Mas, enfim, a ideia é a mesma. Aqui, ó, separação, a gente trabalhou bastante com segmentação de palavras anteriormente, aqui eles vão usar numa frase maior, que a gente continua trabalhando a ordem alfabética, escrita, e é isso, tá? Então, para as crianças que já estão lendo e escrevendo, esses textos são bons porque eles não são muito grandes, são textos fáceis de serem compreendidos. O que eu quero realmente é que as crianças desenvolvam a fluência de leitura daqui para frente, comecem a interpretar melhor os textos que elas leem e melhorar de forma geral na leitura. E aí, gente, eu tenho uma playlist aqui chamada Fluência de leitura. Se a sua criança já está lendo e escrevendo, porém você acha que a leitura dela ainda está muito fraquinha, muito silabada, utilizem as atividades da minha playlist Fluência de Leitura. Todas as atividades podem ser encontradas gratuitamente no meu site. E é isso, eu termino essa série aqui. Eu espero ter ajudado vocês bastante aí em casa, os professores que vão voltar para a escola daqui a pouco e vão usar essas atividades. E estou aqui, gente, disponível para vocês para tirar qualquer dúvida. Desejo uma boa sorte a todos. Um grande beijo. Tchau.